Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar nesse dia a refletir comigo em 1 Crônicas, capítulo de número 17, dos versos 1 a 4. A palavra de Deus diz assim: Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: Faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Tu não edificarás casa para minha habitação. Refletiremos nesse dia a respeito do tema a casa de Deus. Nós podemos perceber que o Davi, rei Davi, ele está no seu palácio, um palácio construído de cedros. Ele se depara então com uma situação que o constrange. Ele olha para a tenda e nota que ali está a arca da aliança do Senhor. Ele olha para si mesmo e percebe que ele está morando em um palácio feito de cedros. Tal situação traz uma angústia ao coração de Davi. Ele abre o coração para o profeta Natã e vai falar isso para Natã. Natã, de forma irrefletida, vai falar para o rei Davi que ele estivesse construindo essa casa para Deus, porque o Senhor era com ele. Contudo, naquela mesma noite, o Senhor Deus vai falar para Natã que Davi não construiria a casa para Deus. E o profeta, então, se vê numa situação constrangedora, mas ele precisa dar esse recado para Davi. Talvez nós estejamos nesse momento com uma dúvida em nosso coração. Por que Deus não permitiu que Davi lhe construísse essa casa? E nós então vamos observar que Deus teve todo um cuidado com Davi, assim como Deus tem cuidado de cada um de nós. Deus exerce um cuidado especial para com aquele homem. Eu quero lhe dizer que assim Deus tem feito com a sua vida também. É interessante que muitas vezes na vida nós até chegamos a expressar que nós não temos nada. E dessa feita nós nos mostramos egoístas para com Deus. O Senhor Deus mostra para Davi o quanto Deus o havia exaltado. E Davi então se torna muito mais grato a Deus depois de escutar tudo isso da parte do próprio Deus. Pois de fato tudo isso havia acontecido. Como na realidade Deus tem feito coisas maravilhosas em nossas vidas. Deus tem feito verdadeiras edificações nas nossas vidas. Isso fez Deus com Davi, é o que nós podemos observar no relato da própria palavra de Deus, dos versos 7 a 12. De onde Deus tirou Davi e aonde Deus colocou Davi. E certamente é o que Deus tem feito contigo. De onde Deus te tirou, é onde Deus tem te colocado. Então note você o que a palavra diz. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel. Eu fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos de diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o oprimam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o povo de Israel, porém, abati todos os inimigos e também fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Preste bem atenção nisso. O que Deus falou aqui para Davi. Deus está falando para Davi de algo profético, algo que iria acontecer. Ele fala de uma habitação, de um lugar para o povo de Deus, para os filhos de Israel, onde a perversidade não mais os pudessem oprimir como antes. Onde poderia ser esse lugar tão pacífico e tão bom? Que não mais houvesse essa opressão, que não mais eles sofressem essas perturbações. Mas a palavra de Deus ainda vai nos dizer o seguinte: há de ser que quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Perceba algo que deve nos inquietar. O Senhor Deus está dizendo a Davi, então, que seria, depois da morte de Davi, que o Senhor Deus, então, faria levantar depois dele
do descendente dele, que seria dos filhos de Davi, que o estabeleceria o rei. Note que ele está falando de um. E esse um, por mais interessante que seja, por mais que Salomão tenha construído o primeiro templo, necessariamente o Senhor Deus não está falando de Salomão. E por que eu posso falar isso com tamanha certeza? Porque você pode perceber que esse estaria edificando casa para Deus, e essa seria estabelecida para todo sempre. E nós podemos notar, ao longo da história dos reis de Judá, ao longo da história dos reis de Israel, quando o reino se divide entre reino do norte e reino do sul, vai ficar para a casa de Davi o reino do sul. Nós vamos perceber que todos esses reis morreram. Esses reis não ficaram na terra eternamente. Então Deus está falando de um trono para sempre, um trono estabelecido para sempre. E quem então seria esse rei? Eu só consigo encontrar uma resposta para esse questionamento, uma resposta que traz tranquilidade ao meu coração, e eu desejo que seja também a tranquilidade do seu coração, desse que estaria edificando essas moradas, construindo-as, preparando-as, e não só uma morada em que trouxesse alegria para o coração de Deus, mas para aqueles que pudessem habitar, então, nesse lugar tão amplo, tão pacífico, um lugar em que a opressão não mais pudesse fazer parte de nossas vidas. E eu encontro uma resposta no Evangelho de João, no capítulo de número 14, dos versos 1 a 3, nas próprias palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou lá teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Note você, quem está indo preparar lugar é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. E se você observar em 1 Crônicas 17, você vai notar no verso de número 12, esse me edificará casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Então veja você, quem está preparando lugar. E Jesus ainda acrescenta: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. É por isso que Davi não poderia preparar aquela casa, porque essa função era de nosso Senhor. Eu desejo muito que você, assim como eu, nós possamos entender que o Senhor preparou a casa de Deus e Ele está com os lugares preparados para receber todos aqueles que vão morar com Ele. Que você deseje estar nessa casa, que o seu coração se incline a morar, a habitar nessa casa preparada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.